Olá, povo querido, hoje de casa estamos chegando, uma ótima tarde para você, porque a minha já começou bem na sua companhia, no seu celular, na sua TV, TV fechada, aberta, na reprise, no NT Play, em qualquer lugar, estamos juntos. E falando estamos juntos, aqui é a minha dupla dinâmica. Suzane está comigo nessa tarde, mais uma vez, é um prazer, Suzane. Igualmente, sextou hoje, né, Cris? Já está acostumada quando você chegar numa igreja, as pessoas perguntarem por mim? Então agora, toda vez que eu chegar num lugar, e aí, como é que tá a Suzane? Tipo, que bonitinho. Acostume-se, você vai num lugar visitar... Não tive a oportunidade nesse mês que nós estamos juntos de ir em outra igreja que não fosse a minha, que as pessoas já estão acostumadas. Você vai ver, vamos perguntar. Mas tem uma coisa que eu tô achando super legal de ouvir de vocês aí de casa, que estão gostando da gente junto, dessa nossa dinâmica. Ai, bom demais. Tá certo, né, Cris? Tá bom. Tá bom. Tá bom. É o seguinte, gente, hoje vamos falar sobre um assunto polêmico. Por que é polêmico? Porque em algum momento alguém já sofreu ou já fez alguém sofrer, que é sobre chantagem emocional. Às vezes a gente tem a tendência de dizer que sofremos. Mas se a gente for analisar profundamente, a gente vai observar que a gente já fez chantagem emocional com alguém de alguma forma. E hoje a gente vai entender melhor esse assunto, né? Eita, vamos dar o conceito do que é essa chantagem emocional, do que é saudável. Mas será que chantagem é saudável? Tem gente que fala assim, olha, eu gosto de ver nesse quesito, eu gosto desse negócio, né? Parece que a vida é um roteiro de Hollywood. Aí chega, romantiza algumas questões, outra traz uma utopia de outras, ou tem uma concepção do que é amado, do que é aventura. Diante de um malefício, às vezes, se permite colocar algo ruim para viver algo meio que fantasioso, e errado ditando você e não tal. tá. Tô falando sério. Porque assim, Cris, a gente vai ter a nossa especialista aqui, obviamente. Mas o que a gente já descobriu que pode antecipar pra você é que chantagem emocional não é necessariamente uma coisa de vilão. É uma coisa de gente imatura. É um comportamento infantilizado. Então, se essa pessoa cresceu nesse ciclo, provavelmente é uma coisa que ela vai reproduzir. Mas a questão é, e aí, como sair disso? Tem como? Mas será que não tem um pinguinho nesse dualismo, assim, entre o bem e o mal? Não tem um negócio? Ou você já participou dessa gangorra? Eu gostei dessa pegada aí, Suzane. Eu disse Tô não curioso. necessariamente. Ah, não? Mas essa é uma coisa que eu, inclusive, quero perguntar pra psicanalista que vai estar com a gente hoje. Gente, hoje a Aline vai dar trabalho, que esse tema é bom, hoje vai ser hein? um baile. Sabe o que é um baile? Lá em Goiás a gente fala isso. Hoje fulano vai dar um baile, quer dizer que fulano vai dar uma aula. E hoje a gente vai receber a Aline, que é psicanalista. E o programa vai encerrar a semana assim, né, Cris? Com aquela cerejinha no bolo pra explodir de tanta emoção essa semana. Porque hoje, essa semana, a família tava incrível, né? Mas é o seguinte, se você sair desse programa agora no intervalo... Brincadeira, não vou fazer chantagem não. Ai, que horror! O intervalo é rápido. Você que escolhe, né? Vai perder o programa, fazer gente, o quê? Esse programa tá demais. E a gente vai trazer na dinâmica 5 tipos, tá? De chantagistas. Tem isso, tá? Tem classificação. E aí você precisa ficar até o final. E tem mais, a gente tem também uma participação extra pra saber sobre chantagem emocional com os filhos, tá? E com a sogra, não? Ah, hoje não, acho que a gente não vai... Vamos deixar a sogra Não, não que eu tenha algum hoje. problema, mas é bom saber. Vamos saber hoje tudo sobre chantagem emocional. A gente vai para um breve intervalo. A sogra do Cris nessa hora. Amo ela aqui, ó. Salete, te amo! Ê, dona Salete, eu imagino o que a senhora tem que aguentar. Tudo Mas certo. enfim, o Entre Família vai para um breve intervalo. E na volta a gente quer a sua participação e a gente já te explica como, tá? O Entre Família volta já já. Entre Família tá de volta nessa sexta-feira super gostosa, um pouco ensolarada para a maior parte do Brasil, né? Super quente. Mas que bom que a gente está aqui com você. Seja bem-vindo se você ligou a sua TV agora. Eu e Cris estamos aqui para comandar um programa super legal sobre chantagem emocional, que com certeza todos nós vamos aprender muito. Mas a gente, como sempre, quer a sua participação aqui no programa. A gente quer saber, né, Cris, se o pessoal de casa já sofreu alguma chantagem emocional ou já fez alguém sofrer com uma chantagem. Mas a gente não quer resposta só de sim ou não, né? Tem que contar o fato pra gente. Não, conta aí, ou conta que você usava isso como uma ferramenta, depois viu que você estava perdendo. Sim. Tem gente que acha que é uma vantagem nesse sentido, depois coloca na balança tudo que perdeu nisso, confiança, questão da moral, da ética, coloca na balança. Ou se você é um escravo, porque você é uma moeda do seu relacionamento e não sabe sair. Exatamente. Boa, Cris, porque a nossa psicanalista vai estar aqui e ela pode te ajudar de como que você sai desse ciclo vicioso da chantagem emocional. Porque muitas vezes é isso, a pessoa sabe, mas ela não consegue ela diz, sair. olha, se eu tirar essa moeda, eu vou perder tudo e tal. Mas o que é perder? Será que é escravizar uma coisa que você já está perdida e talvez tirando essa moeda você pode recuperar?
I don't know. É filosófico. Mas, ó, o que não é filosófico aqui, ó. Vamos lá, DDD 12, tá aqui o WhatsApp para você mandar sua participação, 983150249. Lembrando que você não precisa se identificar se você não quiser. O importante é você mandar sua participação, manda de forma anônima, que a Aline vai estar aqui para responder. Bora lá? Bora lá. Quem vai primeiro? Vamos lá. Tenha bondade, Suzane. Tenha bondade, tenha bondade. Ô, Cris, o pessoal deve estar em casa assim, aí, tipo, a gente faz o programa, e aí toda hora eu tô assim, ó. Mas sabia que em Goiás isso é super comum? tocar? A gente tem que conversar com as mãos, não basta só conversar com a boca, sabia? Sim, tem que ter. A Silvia também, minha esposa, é assim. Minha esposa tem um jeito aqui, puxa daqui, puxa daí. O meu pai também tem esse costume. Então, é uma forma de comunicação, né? Agora, quando você muda de estado, você tem que tomar cuidado, porque às vezes a cultura, Não, então, né? porque você é gaúcha, já é mais distante. Não, lá em algumas regiões, tipo assim, dentro do Brasil a gente tem alguns Brasis, mas dentro do estado, você tem o cara da fronteira, tem o cara da capital, até sotaques diferentes no Rio Grande do Sul você tem. Pulando do ladinho, né? Você vê também em Santa Catarina, que tem vários. Então, você tem que, antes de chegar, você tem que se controlar um pouquinho para ver que jeito aquela comunidade se cumprimenta. Eu nem perguntei, nem pedi licença. Mas vamos ao que importa, né? Mas eu tô de boa. Chantagem emocional, quem tá com a gente? Fala pra mim. Não, olha só, ela que já é prata da casa, ela vem aqui, a gente consulta, a gente faz pergunta achando que é o primo, mas é da família. É a Aline Moraes, psicanalista, ela que possui experiência em ambiente corporativo, ela tem um currículo especial de, olha, você está muito bem acompanhado nessa tarde. Ficha dourada aqui, Aline, muito obrigado por mais uma vez atender o nosso chamado. Agora estamos com a Suzane nesse novo formato, então você está vendo aí que é de alto gabarito a nossa companheira aqui. Então você vai ver que o programa de hoje está especial por ter você também. Agradeço, boa tarde a todos, a todas. Sempre uma delícia estar com vocês aqui. Estou à disposição para a gente esclarecer esses pontos chantagistas e chantageados. Nossa, a satisfação é toda nossa, Aline. Primeiro, pela oportunidade, na primeira vez de estar com você. E segundo, uma grande alegria mesmo, porque a Aline teve um contratempo com o carro e a gente já teve assim, meu Deus, será que a Aline não vai chegar a tempo? Mas ela está aqui para brilhantar o nosso programa. O que é legal, Aline, é que você trabalha em clínica, você também trabalha nesse ambiente corporativo. E aí, tudo que a gente vai comentar aqui, a gente passa por todas as relações, né? Então, as relações dentro de casa, com os filhos, com o marido, etc., pais e tal, com os nossos amigos e também dentro do trabalho, né? Então, a gente, não adianta, se a gente tem um comportamento chantagista, a gente acaba refletindo isso nos nossos ambientes. Mas vamos começar, então, descrevendo o que seria chantagem emocional para tornar claro nas nossas mentes. Vamos lá. Bom, a gente pode definir a chantagem emocional a partir do momento em que a gente tem alguém que faz um pedido, só que um pedido que não é ingênuo. Por trás desse pedido tem uma intenção e se vale de uma ameaça. Essa ameaça pode ser enrustida ou pode ser uma ameaça ali clara. Essa relação de chantageador e de chantageado, ela é bem complicada, porque a gente imagina que depende muito do perfil do chantageado também. A pessoa que tem uma tendência à culpa, ela vai ser mais facilmente, ela é mais vulnerável para ser chantageada. Mas depende muito do perfil e da habilidade do chantageador. Peraí, então, suponhamos se eu tenho uma probabilidade maior em me sentir culpada com as minhas ações, enfim, me culpabilizo muito, eu possivelmente seria uma vítima, é isso? Mais facilmente. Se você tem muita tendência à culpa e eu, numa relação com você, seja ela qual for, no ambiente profissional, na relação afetiva que é muito comum, a gente vê as diversas formas de manipulação, o gaslight, que é muito também famoso aí para essa relação de deturpar a verdade, para se valer ali, né, da pessoa, para a pessoa fazer aquilo que você quer, enfim. Existem inúmeras formas de a gente fazer chantagem emocional, mas essa manipulação, essa sedução inicial, né, de eu entender que você vai ali eu vou ganhar uma confiança sua primeiro e você, a partir disso também, vai confiar em mim. E isso facilita quando esse perfil, né, dessa pessoa chantageada for ter mais tendência à culpa. Ela vai ali, por exemplo, vamos pegar uma situação de um apaixonamento. O meu sonho sempre foi casar, ter filhos, é algo que eu quero muito. E, de repente, eu encontro essa pessoa atende muitos requisitos de que eu sonhei, só que é um chantageador em potencial. E ele vê que eu peço muita desculpa, que se eu faço alguma coisa para ele, desculpa, eu não quis fazer isso. E aí ele começa, então, olha, eu não quero mais que você saia com seus amigos por um ciúmes, porque tem um ponto interessante, por mais que o chantageador pareça ali muito potente, ele
normalmente é inseguro. Com fragilidade. Né? Então, eu não quero mais que você saia com seus amigos, porque se você sair, não vai dar certo a nossa relação. Mas meu sonho foi casar, ter filhos, e eu encontrei o homem da minha vida. Como assim? Então, eu vou agarrar esse homem e anular. E vou me anular, né? E é muito complicado porque em relação saudável nenhuma, deve existir essa questão onde um lado sai sempre ganhando e o outro sempre perdendo. Uma relação saudável parte da negociação, os dois lados são ouvidos, os dois sentimentos são relevados. Quando tem só um lado ganhando, e principalmente colocando o outro nessa condição, né, de não opção, tem alguma coisa errada aí, né? O único lugar que a gente vai ter essa questão de um lado ganhar é no tribunal, quando não tem mais acordo. Né? E ali, então, você falou no início que nem sempre tem-se uma predisposição a pessoa encontrar, né? Porque às vezes até se retroalimentam esses estilos, né? Sim. Mas você falou vai depender muito do chantagista, né? Do chantageador. O que depende, você fala, é o nível dele maléfico, que a gente falou que não tem malfeitor nesse estilo, mas o que essa dependência... É uma boa pergunta essa aí de responder, né? Eu e você tivemos um impasse. Eu comentei no começo, Aline, que não necessariamente é uma coisa de gente má, mas de gente imatura. O Cris ficou com dúvida. Não, eu achei legal, mas até que ponto a gente tem um dualismo enrustido, mas até que ponto a imaturidade não é uma coisa má, né? Então, talvez seja uma linha tênue, né? Explica pra gente. Sim, a relação infantilizada. Quem faz birra e ganha o presente é a criança. Então, a relação, ela tem um formato infantil. O adulto conversa, o adulto negocia. Então, é essa questão, né, de falar que é infantil, não que necessariamente a pessoa chantageadora ela é infantil, ela é imatura, mas o que se instala ali é do nível da criança. Então, esse é um aspecto que a gente tem que separar, né? A gente falou da questão da maldade, né? Claro que em personalidades, né, que a gente tem aí como transtorno narcisista, transtorno antissocial, vulgo psicopata, esse tipo de característica da chantagem faz parte. Patologia. É uma patologia, mas não quer dizer que todo mundo que faz chantagem seja uma pessoa patológica. Todos nós fazemos em algum nível, em alguma situação, né? Vai falar sobre a questão com os filhos como uma forma que dá certo, porque o que tem de característica na relação mãe e filho? O poder. Quando a gente encontrar uma situação de poder, né? Então vamos pegar o perfil de uma pessoa que faz muita chantagem, mais egoísta, menos empática, essa pessoa tende a ser mais narcisista, ela aprendeu e replicou esse modelo a partir de referências de modelos familiares, às vezes ela aprendeu no ambiente do trabalho para poder sobreviver. Então, em algum momento, no curso ali da vida dela, ela aprendeu aquilo. Se é um aprendizado, é algo introjetado. Se é algo introjetado, eu reproduzo, às vezes eu nem percebo. Então, nem sempre o chantagista é uma pessoa má. De cunho moral também. Também. Né? Agora, que é muito danoso, muito insalubre para a relação, sem dúvida. Porque aí vira uma relação sadomasoquista. Isso é do nível da patologia. Aí isso é uma coisa ruim, isso é um malefício, isso é uma coisa do mal, né? A gente está aqui comentando, a Aline ressaltou muito bem sobre essa questão de mãe e filho, e é a personagem que a gente tem aqui hoje. Nós vamos conversar com a Carol Carneiro. Ela é mãe da Sara, de 5 anos, e quando a filha nasceu, ela teve essa atitude e teve a percepção de que chantagem emocional não vale a pena, então não é um comportamento que ela reproduz em casa. Carol, boa tarde, seja bem-vinda no Entre Família. Boa tarde, Suzane, Cris, a nossa especialista que está conosco. Boa tarde a todos. É um prazer participar mais uma vez. Carol, como que foi para você, né, quando você teve a Sara, de ter essa percepção, eu não sei se aconteceu de você ter usado a chantagem em algum momento, e aí você pensou, pera lá, não está certo isso, mas como que foi essa concepção de que, olha, eu não vou usar chantagem emocional com a minha filha? Eu acho que eu sou pedagoga, né, então eu sou professora, então eu nunca olhei a criança para tratá-la dessa maneira, né, a partir da chantagem. E eu penso que quando a gente conversa, explica o que é real, verdadeiro, você ganha confiança, né, dessa criança, ela confia em você, ela passa a contar, a pedir a sua ajuda, a compreender melhor aquilo que você está pedindo para ela.
e a gente ganha na questão da obediência, né? Então, aí a criança vai ter mais facilidade em te obedecer, em atender aquilo que você está orientando como melhor para ela, né? Olha, Carol, eu sou mãe de um menino de 3 anos. Eu concordo plenamente, eu gosto muito dessa linha, né? Da gente ter esse olhar para a criança, que ela é um ser humano também. Mas esse recurso da chantagem, ele é muito usado quando a gente quer que a criança obedeça, né? Ou que aceite ali uma cadeia de atividades que você tem que fazer num momento rápido e tal. Como que você faz nesses momentos que você precisa que ela te obedeça ou que ela siga as instruções de atividade? Ela está fazendo uma coisa, você precisa tirar ela, né? Etc. Como que você faz, então, para não aplicar esse... Olha, se você... Sim. Normalmente é difícil quando ela está assim, realizando uma coisa que ela gosta muito, que ela quer muito, você fala assim, olha, filha, agora a gente precisa parar para tomar banho. Não quero tomar banho, não gosto, não quero tomar banho nunca mais. Aí a criança já, né? Ai, que coisa horrível. Não quero dormir. Ai, eu não gosto de dormir, porque ninguém precisa dormir. A criança já cria toda, né, uma situação. Aí ela também passa, né, a agir da forma com que a gente está conversando aqui. Mamãe, eu te amo, mamãe, não sei o quê. Aí vem toda, né? Mas aí, assim, por exemplo, quando a criança fica... Eu tento, da melhor forma, né, manter a calma, tudo, porque às vezes a criança fica agitada, chora, fica brava. Então, você tem que tentar fazer com que a criança se acalme. Então, você entra na brincadeira com ela, a questão do banho, por exemplo, né? Ai, vamos lá tomar banho, a gente precisa tomar banho, tá na hora, ou vai sair alguma coisa assim. Ai, não quero, não gosto mais de tomar banho. Ela tá respondendo aí, Tá, ela tá dizendo que a vida de criança é só brincar. Ai, Sara, você tá certíssima, eu concordo com você, viu? Eu tento, assim, entrar na brincadeira com ela. Ai, vamos levar a Duda, que é a boneca que ela mais gosta. Vamos levar a Duda para tomar banho também. Aí você dá um banho gostoso nela e a mamãe ajuda você. Então aí ela, nossa, já se empolga. Vamos pegar a Duda, vamos pegar uma buchinha e vamos brincar lá no chuveiro. Na hora de dormir, por exemplo, vamos ler uma história, vamos cantar, a mamãe vai ficar lá com você, tá, um pouquinho, vou ler uma história para você dormir. Aí ela se empolga. Se ela estiver fazendo alguma coisa assim, com muita vontade, se você entra junto ali com ela, vai tranquilo, né? Suzy, posso fazer um pedido? Posso fazer um pedido? Pode. Ela que precisa dormir, porque amanhã tem que acordar cedo, tem que tomar banho para a gente ficar limpinho. Então, eu tenho que explicar, eu não vou na chantagem, né? Eu tenho que explicar para ela, para que ela possa, assim, entender que aquilo é necessário e importante. Desculpa, eu tive que me meter na conversa de vocês aqui um pouquinho, eu estava só acompanhando aqui, mas não tem como a Sarinha dar um pulinho para a gente poder ver aí ou não? Fiquei com a vontade, deixa ela vir, libera um pouco, né? Vamos ver se o Christian conhece a Sarinha. Já? E aí, Sarinha, como é que você tá? Eu sei que você estava afirmando, é isso aí, mamãe, nem tudo, hein? Criança foi feita para brincar. Eu sei que ela tem já as convicções dela bem estabelecidas aí, 5 né? anos, minha filha. E outra, eu digo o seguinte, ó, olhando para esses cachinhos, olhando para esses olhinhos, quantas vezes você foi chantageada, Carol? Várias! Mamãe, eu te amo, mamãe! A sua comida é a mais gostosa do mundo, mas eu não quero comer mais. Dá vontade de dizer assim, não vou deixar ele pro colégio, hoje não vai, realmente eu vou concordar. Quase que a gente cai nessa chantagem, muitas vezes sim, né? Porque esse olharzinho, e eles sabem também, eu acho legal colocar os dois lados, porque eles aprendem muito rápido como mexer com a gente. Verdade ou não é, mamãe? É verdade, é verdade. Até, às vezes, alguma coisa que você fala, ela repete, mas você falou aquilo daquela vez. Por que agora, né? Ela sempre lembra alguma coisa. Mas, assim, eu acho que a conversa, você conversar, sentar, conversar, tentar acalmar, né? Ali a criança, na hora que ela não quer fazer uma coisa, é melhor do que você usar uma chantagem ou uma mentira, né? E a criança, você tem que enganar a criança, porque vai chegar um momento que essas percepções daquilo que é dito para ela vão ficar muito claras para a criança. Então, ela vai começar
a usar da mesma forma, dos mesmos argumentos com a gente, né? Então, eu não quero, por exemplo, que quando ela ficar mais velha e ela deseje fazer algo, queira algo, ela me chantageie ou minta para mim, me engane, use assim de formas enganosas para me convencer a permitir que ela faça algo. Eu prefiro conversar com ela, explicar para que ela entenda o que é bom, o que é ruim, o porquê é necessário. E aí eu converso com ela e ela faça porque ela entendeu que aquilo é importante e necessário, do que eu chantagear ela e ganhar ela na chantagem. Trabalhar a lógica, né? A verdade, isso é muito bom. Carolzinha, obrigado por sempre atender o nosso chamado. Dê um beijo apertado em Sarinha e obrigado por dividir um pouquinho aí da sua questão pedagógica em casa, tá bom? Tchau, tchau. Risada, ó a risada. Ó a risada. Eu vou trazer... Posso fazer uma pergunta aqui para a Aline? Aline, é o seguinte, ó. Eu sei que a gente vai ter até uma profissional hoje, que tem até uns outros métodos, tá? Mas eu vou jogar uma visão minha aqui. Por exemplo, eu sei que tem toda aquela questão lúdica, e a gente tem uma ótima profissional que vai participar com a gente aqui, que é prata da casa também, que a gente dá uma volta inteira, mergulha, né? Porque às vezes a gente quer o lado racional e tem todo o lado emocional. Então a gente mergulha no emocional e traz para o racional. Quando a gente faz isso pedagogicamente, um exemplo, ela está dizendo, não vou tomar banho, que é a dica que a gente vai ter, a gente mergulha no lado da brincadeira e traz ela para o racional. Só que eu acredito que, às vezes, cada um tem uma lógica para criar seus filhos, né? Mas, um exemplo, eu tenho um lado pedagógico, eu digo, olha, é assim, ele compreendeu, eu sei que ele já entendeu. Depois tem um lado da misericórdia, mesmo sabendo disso, tal, trabalha a misericórdia. Eu digo, olha, vai chegar um tempo que você já vai entender que vai ter consequências. E eu não gosto de ameaçá-lo nesse sentido, mas dizer assim, ó, quando ele está brincando de ping-pong aqui na Novo Tempo, e ele não sabe perder, eu já tive todo o lado pedagógico que ele já fez sabendo, ele perde, ele tem consequências no ping-pong. Não é tipo, eu não vou deixar ele brincar à noite em outra coisa. No que ele está fazendo comigo, eu acho que algumas coisas têm que ter consequências dentro da idade. Eu não sei se eu estou errado nesse sentido, porque muitos pais tiram. Existe uma linha, só que eu não compactuo de todo, eu acho que tem que ter umas pequenas consequências, porque senão eu vou criar também num mundo onde não vai ter o efeito dominó, e tem, né? Sim. São questões que também têm a ver com a dinâmica da família, né, Cris? Mas assim, acho que por base do que você falou, o que a Carol trouxe ali foi a questão do acordo, né? Então, assim, eu não vou fazer chantagem, eu vou fazer acordo. Então, eu posso dizer para minha filha, olha, eu preciso que você coma, não quero, né? Essa mãe vai tentar, ao invés de uma chantagem, ela vai para um acordo. Isso é possível. Vamos pensar nessa possibilidade. Olha, então vamos fazer o seguinte, é importante que você jante, essa parte pedagógica que ela falou. Se você jantar, você pode escolher, sei lá, alguma coisa. Essa coisa que a criança vai apresentar, você pode dizer, legal, isso é possível. Quero brincar meia hora a mais, quero comer um doce a mais. Isso é um acordo. Então, isso é uma parte da pedagogia. O que você traz tem uma questão de uma consequência, mas vamos lembrar que é uma criança, então, assim, essa relação da consequência a criança vai saber, mas não sabemos qual maturidade que ela tem para absorver isso. E nessa hora a gente pode se utilizar da autoridade do teu lugar de pai. Então, na autoridade do seu lugar do pai, você vai colocar para essa criança, para o seu filho, né? Olha, lembra que a gente conversou, você não fez conforme a gente combinou, né? Aconteceu isso, então a partir disso você, né, não vai mais brincar, por enquanto, né, até que você consiga aí avaliar o que você fez. Claro que a gente está falando de idades, né? Criança de 4 é uma coisa, criança de 10 é outra. Então, tem a pedagogia do que a Carol trouxe, que é nesse sentido de você ter um acordo com a criança, e quando a criança não cumpre o acordo, né, trazendo para o teu exemplo, vai ter a consequência. Qual a maturidade da criança absorver essa consequência, né? E se é uma situação que eu preciso falar um não para esse meu filho, você não vai mais brincar. Eu me valo desse lugar que eu tenho, se não é possível um acordo nessa situação, eu vou me valer então desse lugar de autoridade que eu tenho como seu pai, nesse momento você não vai mais brincar. Não pelo não. Não pelo não. Eu sempre uso, acho que já usei esse exemplo aqui em outra situação, mas eu gosto do exemplo assim. Eu, como líder de uma empresa, se está pegando fogo, eu não quero saber a opinião das pessoas. No meu lugar de líder, de responsável, eu vou falar, pessoal, evacua, né? Eu tenho essa autoridade. Não. Evacue. No meu lugar de autoridade aqui, não. Né? Pensando nesse mesmo, usando a figura do líder aqui, do gestor,
vou dar um feedback. Interessante. Qual é a capacidade dessa pessoa lidar com esse feedback e de melhorar esse comportamento? Depende da maturidade emocional dela, depende do estilo que ela é. Cada uma vai conduzir de uma forma. Isso vale para o filho também. Porque as crianças, exemplo, né, da Sarinha ali, você vê que está antenado, está ligado. Então, essas crianças, ela utilizou o contrário. Ah, mamãe, eu te amo. Então, as crianças também têm os recursozinhos delas ali, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado do jogo que a gente joga, porque a gente vai ter consequência também nesse sentido. Tem uma pergunta vindo do pessoal de casa, Aline, que vai bem nesse sentido que a gente está comentando. Eu gostaria de colocar na tela agora, por favor, produção. Vamos já colocar essa pergunta e trazer essa pessoa para a nossa discussão. É da Paula Costa. Ela diz assim, eu sempre ponho condições. Por exemplo, só vai ganhar a sobremesa se comer tudo. Agora, meu filho de 4 anos fala para mim, só vou comer se for com tablet. Eu digo que não. E ele, ele que não vai comer. Depois desiste, mas tem feito isso a todo momento. Eu li errado, ou eu acho que... Não, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Aí ela fala que não, e aí ele aprendeu uma linha de barganha, né? De barganha. Troca, exatamente. E as crianças, igual você falou, a gente tem mania de dizer, as crianças de hoje estão muito espertas e tal. Não tem como eu falar das crianças que passaram, não estava lá, mas a gente observa bastante esse comportamento muito ativo das crianças. Elas estão antenadas em tudo que acontece e quando você observa, ela está reproduzindo uma fala sua e você, gente, mas onde essa criança aprendeu isso? Onde que ela teve chegou nesse conceito? Aí você começa a olhar e falar, tal dia eu comentei isso, né? Eu também faço isso. Então, essa coisa da barganha, eu tenho uma sensação de que parece que quando a gente começa a aplicar, Aline, eles também entendem aquilo e começam a fazer com a gente de novo. E é o que você falou, é uma coisa que talvez até possa funcionar, mas eu fico pensando nas consequências disso. De tipo, olha, tá bom, se você comer tudo, então eu te dou aquela sobremesa que você quer. Aí depois a criança pode utilizar isso que já aconteceu também. Então é o seguinte, se eu comer tudo, eu quero a sobremesa. Então, por isso eu vou comer tudo. É interessante, né, trazer isso, porque assim, não é tudo que vai ser condição. Não é tudo que vai entrar. Algumas coisas, por exemplo, a comida. E aí tem um ponto também, porque assim, vai comer tudo. O que é tudo, né? Tudo que a criança aguenta? O que é esse tudo, né? Às vezes a criança não aguenta aquele tudo, às vezes aquilo é muito para ela. Então, assim, nesse momento... Tá, então, vamos escolher aqui, nessa comidinha aqui, o que você vai comer para você não passar fome, por exemplo. Você vai ter um acordozinho ali com a criança, nesse exemplo da comida. Precisa ser uma condição? Come tudo? Não pode ser um acordo? Tem condições que vão entrar de forma não negociável. Tomar banho. Você precisa tomar banho, se você não tomar banho, você vai ficar fedido. Aí você vai dar uma explicação para a criança. E, gente, nessa vida de mãe é assim, é tudo negociação. Eu estou entendendo isso a cada dia que passa. Não, agora que meu filho completou 3, que está nessa fase realmente de colocar as opiniões dele, é negociar como, sei lá, como eu e você aqui, Cris. A gente, no nosso convívio. Não, e eu acho legal isso que você falou de ter uma linguagem de barganha, e eu acho muito interessante o que a Aline colocou. O que a gente coloca lá em casa? Primeiro, ele entendeu o porquê natural, né? Tipo assim, só que o porquê natural não convence, mas que tenha. Por quê? Ele tem que saber do porquê que ele não come porcaria, do porquê que o refri não pode. Então, isso a gente sempre tem que colocar. A primeira coisa que você vai fazer é porque isso aqui, porque depois você vai plantar, ele está absorvendo. Depois, no segundo ano, ele já sabe. Aí você faz uma barganha para conquistar aquilo e tal. Agora, o direito de escolha dele, às vezes, é dentro de 3 escolhas que você já fez. Então, você vai comer isso, aquilo ou é aquilo. Então, ele se sente no poder de escolha, mas qualquer uma das alternativas para você está bom. Então, se você não criar uma linguagem muito fixa do que só você quer, mas trabalhar essa questão toda dele ter o direito de escolha dele dentro de uma linha que ele não é capaz. Tipo, ele não é capaz de saber que, não vou comer nada, né? Exatamente, para não ser coerção. Porque nessa hora, olha, filha, a gente conversou, te dei 3 opções, e assim, eu, no lugar da sua mãe, do seu pai, como, né? Não precisa falar que essas palavras tão formais, mas assim, né? Como autoridade, isso aqui na nossa casa funciona assim, é um funcionamento da nossa casa, né? É uma regra da nossa empresa e isso não é negociável mais, era até aqui. Né? Porque qual que é o perigo que a gente tem? Nós temos uma tendência de nos colocar na mão do outro, da mãe. Né? A criança, o bebezinho, ele vem ali frágilzinho, tem alguém que sabe mais por ele.
Tem alguém que tem um saber acima dele. Se eu aprendo a minha vida inteira que tem alguém que sabe por mim, quando que eu vou me responsabilizar? Então, entra nisso também. O que acontece nessas situações? Ou eu dou medo, se eu fico, você vai comer tudo, eu coloco a criança numa situação de medo, ela aprende que as coisas funcionam pelo medo, e esse outro que sabe mais de mim me causa medo, aí vai ser as relações abusivas, né? Ou então, quando... Tem aquela chantagem também que você faz pelo sentimento. Eu vou ficar triste, Exato. eu vou chorar. Exato. Aí a criança cresce refém, porque ela vai ficar culpada porque vai te fazer sofrer. É isso. Ou se não for por medo, vai ser por essa situação. Porque o que a gente aprende? A gente aprende que as pessoas gostam da gente por aquilo que a gente faz, não necessariamente pelo que a gente é. Porque a gente gosta. Quer agradar. Pelo que a gente faz. Então, esse aprendizado, ele acaba sendo muito negativo. Porque para agradar, e nós temos uma tendência humana, geral, de querer aprovação, de querer ser amado. Então, a gente vai ceder para ser amado. Esse assunto tá bom demais, gente, mas tem que chamar um intervalo antes que estoure o nosso tempo. E é o seguinte, quando a gente voltar, vai ter aquela dinâmica que eu falei aqui para vocês. Os 5 tipos de chantagistas. Só quase que não sai. Então, a gente vai descobrir se em algum momento você foi um desses 5 ou se você convive com alguém que se enquadra nesses 5. Vai ser muito bom para você fazer uma autoanálise aí da sua vida. O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta, agradecidos por esse carinho. A gente ama você, tá? Olha, a direção, o pessoal do Switcher aqui, a produção, os câmeras, todo mundo tá mandando um abraço para você. Nós estamos aqui por você. E tem uma dinâmica, pensando na nossa vida, porque eu sou pai, já comecei a dar um negócio, né? Tem a questão da culpa, meu Deus, será que eu estou fazendo chantagem com meu filho e tal? Calma, a Aline está aqui para deixar você um pouquinho mais tranquilo, mas informação nunca é demais. Então a gente vai traçar agora 5 tipos desses chantagistas, são pilares, obviamente existem outros contextos, mas a gente pegou aqui a base dos 5 para você fazer uma análise aí, se você se enquadra ou vive com algum tipo, tá? E calma, sempre há esperança, por isso que Deus até levantou esses profissionais maravilhosos, no caso da Aline que está aqui, é sempre um presente para a gente. Aline, é legal saber que são 5 tipos aqui, obviamente, depois a pessoa vai ser levada a uma terapia em família, porque lá vai poder fazer um desenho, cada um é único, né? Mas esses pilares, eles se repetem muito no consultório, né? Então, a gente vai traçar esses 5 perfis aqui. Bora? Vamos lá. Bora lá, então? Vamos lá. Puxando aqui nessa ordem, quero agradecer a Yasmin que já falou. Cris, puxa desse lado, você é muito atrapalhado. Castigadores ativos. Vamos dar o conceito, então, Aline? Como é que funciona esses castigadores? Se é que eu falei ali naquele bloco, será que eu não estou me enquadrando num castigador? Vale lembrar que a gente vai ver 5 aqui, né? E eles podem ter ramificações, podem haver outros, né? Que a gente poderia aqui trazer, mas esses 5 eu acho que eles traduzem bem o que há aí no mercado, vamos dizer assim, né? Então, castigadores ou chantageadores ativos são aqueles que normalmente vão se valer do poder, e esse poder é um poder concreto. Então, um exemplo aqui. Se você separar de mim, eu vou ficar com a guarda das crianças. Então, é uma situação em que a pessoa chantageada, ela não vai ter opção e, além de não ter opção, o prejuízo que ela vai ter vai ser muito pesado, né? Perder os filhos. Se você não fizer isso, eu demito você. Eu não posso ficar sem esse trabalho. Então, eu vou, né? Tem alguém com poder, com um peso muito grande sobre mim, eu não tenho opção e eu vou ter que ceder a essa chantagem. Então, nesse caso aqui, ele é ativo, primeiro porque ele está sempre, né, ali de uma forma contínua, né? A gente conversava há pouco aqui, e esses modelos, né, Cris, eles tendem a vir da família. Um caso muito comum, se eu tenho um pai e uma mãe que tinham uma relação de chantagem e eu aprendi, eu vou replicar isso também. Então, essa forma é uma forma ativa, quer dizer, contínua, e eu vou, principalmente na família, vou reproduzir esse funcionamento familiar. Então, naquele caso que nós abrimos o programa aqui falando dessa questão dualista, ou seja, aquela questão do ter o bem e do mal, essa pessoa que vem de um ciclo, ela tem um eixo moral tranquilo, até porque isso é uma crença limitante dela, acredita ser normal, ou às vezes não tem ciência de que está replicando, que eu acho que é a pior coisa. Porque não tem, a pessoa é uma pessoa boa, sente que está tudo tranquilo, e ela não consegue fazer uma ligação que veio do pai. Não, sempre foi assim lá em casa.
Imagina isso, né? Então, e aí, claro, né, normalmente a gente vai ter essa configuração de um mais ativo, um mais passivo. A gente tem, né, essa relação oposta. Se você pega duas pessoas muito ativas ou com duas referências muito parecidas, com dois modelos muito parecidos, eles vão ter outros tipos de confrontos aí, né? Mas no caso da chantagem, até inconscientemente ele deve procurar um parceiro, vamos dizer assim, que sinta culpa, que seja mais vulnerável para ele se relacionar. Por isso, essa questão dos perfis que se retroalimentam. E, às vezes, até a pessoa que sente esse sentido de culpa busca o outro contraponto para justamente criar esse eixo de retroalimentação. A gente fez o primeiro desenho, tá? Vamos para o próximo passo agora aqui, trazendo mais um tipo de chantagista. Atenção, câmera aqui, focando castigadores silenciosos. Dizem que a cobra mais silenciosa é aquela que tem um veneno maior, claro, ditados populares. Mas como a gente dá um conceito desse silêncio? Porque até como vou fazer uma chantagem se eu não falo nada? Mas é o próprio silêncio, é a moeda da chantagem? Sim, a questão da postura também, uma vez que a gente tem que lembrar que a postura também fala, não só a palavra, não só a linguagem, né? Nesse perfil aqui, a gente vai ter provavelmente um chantageador que sabe já que o outro sofre muito. Ele sabe muito bem que o outro sente culpa. Então, ele não precisa fazer um discurso. Pronto, beleza, se você quer assim... Ele já tem os botões certos. Ele já tem os botões certos, né? Então, você está me dizendo que você prefere viajar e tudo bem se eu não for, ok. Né? Ele vai fazer assim, como se não ligasse para aquilo. Né? Você que vai viajar pela empresa? Eu não acho certo, tem um monte de homem lá, enfim, mulher casada, mas você quem sabe. Então, essa postura vai falar muito também. Né? E já sabe ali que no outro está... a culpa é muito grande, o medo de perder também é outra característica que se vale muito nesse perfil aqui. Eu sei que ele morre, ela morre, ele morre de medo de me perder. Então, deixa eu só, né, administrar, né, a postura aqui que ele vai entender o recado. E é mais ou menos isso. Todo chantagista, então, ele faz toda essa questão o trabalho de campo. Ele jamais vai conseguir chantagear se ele não tem uma moeda. Então, ele lê esse perfil. Então, quase certo, os chantagistas estão nessa linha de trabalho, na linha de casa, porque você não vai ter uma moeda, né? A não ser um bandido que está com a arma, né? A vida é algo comum de todos, sim, né? Sim. Mas tirando isso, querendo ou não, o chantagista está te colocando uma arma psicológica que, às vezes, até essa arma é uma coisa que ele sente, porque talvez esse perfil aqui, me corrija, Aline, talvez até a própria insegurança dele faça com que ele tenha esses atributos, né? Porque se ele estivesse seguro ou numa relação madura, Exato. ele até mostraria a sua frustração. Olha, eu tenho problemas com isso, isso não quer dizer que eu não possa ter problemas. Eu digo, olha, eu tenho ciúmes, eu tenho isso, e está aqui, ó, vamos trabalhar, né? Eu não gostaria que você fosse, você sabe que eu sou ciumento, mas eu entendo que é o seu trabalho. É diferente, né? E aí uma coisa que você falou e vale reforçar é que isso vai existir a chantagem em relações afetivas no sentido do afeto, de pessoas que importam para mim. Eu não vou fazer chantagem com a moça da padaria e falar, mas se você der 2 pães, eu vou elogiar e falar que você é maravilhosa. Até dá para fazer isso, né? Mas o impacto vai ser muito pequeno. A moça da padaria vai falar, poxa, eu não posso dar 2 pães para você, está pagando por 1, né? Então, tem que ter como característica a importância, aquela pessoa importante para mim, e aí, a partir disso, que eu vou me valer ali, né, da chantagem. Isso é um ponto relevante. Gente, você está desenhando em casa, não é nada para apavorar, não, nem para sair apontando o dedo, tá? Colocando agora print com a sogra, com o marido, não. A ideia aqui é você primeiro fazer um desenho em você mesmo. É muito bacana você avaliar você mesmo, tá? Porque você é o agente até do outro lado, se for o inverso. Aí você vai ter que ter um contraponto, que só consegue porque você é vulnerável em algum ponto. Vamos lá, já a gente vai falar sobre isso. A gente está aqui com a nossa especialista. Deixa eu puxar outra aqui. Vamos aqui nesse cantinho aqui. Vamos dar um drible aqui na cara do gol. Vamos lá. Autopunitivos. Como é que funciona esse aqui, Aline, do autopunitivo? O autopunitivo é aquela história que a gente estava brincando ali. Eu vou ficar triste, mas não nessa brincadeira da avó com o neto, que é mais... Né, que é inocente, que é ingênuo. Mais superficial, né? Mais superficial, mas ele vai trazer para si. Então, se você fizer isso, eu me mato. Então, ele vai se vitimizar. Ele traz de uma forma em que o outro vai sentir culpa. Porque o outro não quer ver. Você quer ver a pessoa que você gosta sofrendo? Não. Então, se você fizer isso, para mim não dá mais, eu sei que eu vou morrer. Né? Então, ele utiliza muito a questão de se vitimizar
para potencializar a culpa do outro. Porque o outro não quer ver ele sofrendo, então ele sabe que essa é uma arma poderosa, porque se eu morrer, ou mesmo, nem só a questão do afeto, mas no sentido do medo. Eu não quero ser responsável por alguém se matar. Por isso que relacionamentos abusivos, muitas pessoas prolongam, quando as pessoas dão conta que estão no relacionamento abusivo, é difícil sair, porque eu tenho medo que ele se mate. Né? Não só mate alguém, me mate também, mas pensando no autopunitivo, que é em relação a ele, eu não quero ser responsável por que essa pessoa aí se mate. Eu nem amo mais, mas eu não quero essa culpa. E Aline, eu acho legal que você está desenhando também, isso não quer dizer que a pessoa que é chantagista ela não tem um problema. Vou fazer um exemplo aqui. Síndrome do ninho vazio, tá? A mamãe, ela se anulou, deixou profissão, olha aí, ela só é mãe. Mãe, esqueceu o marido, tudo. Só que se tudo der certo, o filho vai embora, cumpriu a missão. Só que ela perdeu a identidade. E ela se faz jus da condição dela, porque eu acredito que também ela não faça isso só quando o filho vai embora. Ela cria essa situação desde pequenininho para validar, porque por isso que é difícil para quem está sendo chantageado, porque nesse quesito de uma mãe mesmo que tem a síndrome do ninho vazio, ela já foi se preparando para não perder, digamos assim, de longa data. Então, a pessoa que está sendo manipulada, às vezes é de longa data que ela está sendo escravizada nessa situação. A mãe tem um problema, né, que está chantageando, então o filho tem outro e os dois estão imersos nessa situação há muito tempo. É difícil, às vezes, sair disso. Eu acho que tem gente que até morre sem saber que foi chantageado, Aline. Você trouxe uma questão excelente, Cris, porque é o tipo de manipulação, de chantagem totalmente inconsciente, que não tem nenhum teor dessa maldade, apesar de ser egoísta, e que além da síndrome do ninho vazio, a gente tem um outro exemplo. Relações de mãe e filho, que esse filho ele substitui o lugar de alguma falta da mãe, o filho tão desejado, filho preferido, podem se criar relações que a gente chama de relações simbióticas, é como se fosse um só. Essa mãe não existe sem esse filho. Então, quando esse filho tenta desmembrar, desgrudar, ela vai morrer, ela vai deprimir. Então, ela não deixa ele ir. Aí ela vai falar, não, se você for, vai acontecer isso comigo, imagina. Ou pode até usar assim, né? Eu não vou nunca mais você vai me ver. Mas são relações adoentadas, simbióticas, e desde bebezinho. Esse bebê é meu, esse filho é meu tudo, e aí não deixa esse filho para o mundo. Então, essa criança é a mãe é essa criança, uma relação grudada, e ela não consegue se desmembrar dessa mãe, porque ela vai sentir muita culpa. Então, se torna um adulto, 50 anos, 60 anos, 70 anos, ainda muito amarrado nessa mãe. E essa mãe sempre se utilizando disso. Ai, mas você não vem me visitar. Então, olha o nível que pode chegar uma relação assim, sem os dois, como você falou, os dois vão morrer e não vão perceber que aquela era uma relação não saudável. E de fora, Aline, desenhando, a dificuldade que nós temos, por isso que é bom essa sociedade acordar psicologicamente, para todo mundo ter uma linguagem emocional, que a gente está muito distante por justamente crenças limitantes. A gente já está colhendo o fruto de algumas pessoas que quebraram ciclos, mas existe amor nessa relação. Sim. Existe entrega dessa mãe. Agora existe uma relação adoentada que quem vê de fora até pode opinar, pode distorcer os fatos. E é mais difícil, né? A pessoa que está dentro, às vezes o filho, pela questão santa de ter a mãe, e ele enxergar essa entrega, às vezes, como você falou, essa questão da representatividade, uma mãe que teve que lidar com os filhos sozinha e tem a representatividade do pai nessa jogada, né? E ela não vê por ter um distanciamento do que é, meu filho, eu amo ele. E quando esse filho depois acorda e busca um tratamento, é como se negasse esse amor que para ela é genuíno, né? Exato. Por isso que aí entra a psicoterapia, porque é uma dinâmica familiar, porque a gente não pode fazer um julgamento olhando de fora, a gente tem que entender o que está acontecendo lá dentro, quais são os significados, quais são os significantes, o que acontece dentro daquela relação que vai dizer alguma coisa sobre esse adoecimento, sobre essa neurose, sobre esse estado adoentado. Então, quando a pessoa percebe, seja o chantagista ou o chantageador, que está numa condição dessa e quer sair, se ele percebe que sozinho não dá, está no nível do impossível, é aí que a psicoterapia vai entrar, porque vai abrir essa dimensão, vai furar essa bolha, vai falar, não, peraí, vamos olhar outras vertentes aqui, vamos olhar além disso. E aí a pessoa fala, poxa, realmente, existe outra coisa que não isso. E eu só sabia isso, eu só aprendi assim. E eu achei que assim era o certo. Então, é um trabalho realmente de abrir
essa vivência. A gente tem que olhar dentro, não dá para fazer um julgamento por fora, cada caso é um caso. Gente, é fantástico. Um programa como esse aqui, gente, é programa para 5 horas, mas calma, né? Aí a diretora, Cris, aí eu que vou ter que ir na terapia saindo do programa, puxa o outro tipo aí, rapaz, senão não vai fazer mais essa dinâmica. Olha lá, chegando mais aqui, falando de chantagistas, né? São 5 tipos, agora temos os sofredores, né? Não é... Diferencia muito aqui do lado da pedra, né? Do nosso autopunitivo. Qual seria a diferença dos dois aqui? Eu acho que é muito sutil, porque aqui, Cris, vai entrar o chantageado ser o salvador. Né? Aqui, ele vai ficar numa situação muito desconfortável, de sentindo muita culpa, mas vamos dizer assim que ele tem um viés pequenininho ainda para se embasar e falar, não, mas aqui não. Aqui a pessoa fala assim, eu vou me matar. Não tem jeito. Aquela história assim, muito comum a gente vê em filme. Olha, eu tomei 2 caixas de... dois potinhos de Rivotril. Eu tomei a minha medicação. Naquele momento, vem aqui correndo, senão eu vou morrer. Você larga tudo e você vai lá salvar essa pessoa. E se você não vier aqui agora... né? Então, nesse caso aqui, a diferença é sutil, porque é autopunitivo também, mas aqui entra a questão de deixar que o outro te salve. Não tem opção. Vem me salvar, senão eu vou morrer. E existe até trabalhar um pouco do ego nessa questão do empoderamento de quem está sendo chantageado, né? Nossa, realmente eu estou sendo... Se existe ali uma frustração, algo do gênero que ele possa sentir, eu acho que essa moeda aqui, ela é super valorizada porque, claro, estou falando dessa raridade de cada caso aqui, né, Aline? Sim, mas se existe outra questão de que ele tem uma necessidade de ser inflado, aqui ele se realiza. E aí existe a codependência que pode agir, né? Por uma falsa onipotência. Isso. Como se alguém pudesse salvar o outro. Ninguém pode salvar ninguém, né? A gente Uma tenta ilusão. salvar a gente mesmo. E aí ele fica nessa ilusão, né? Ele não existe sem mim. Eu não posso ser dessa relação porque o que será dele sem mim? Ele precisa de mim para viver. Por isso que eu não saio. E nessa altura, essa pessoa se anulou a 0,1, né? Só tem aquele corpo para ela falar que é dela e olha lá. Então, assim, é muito perigoso quando chega nesse estágio aqui, né? Não que os outros não tenham, né, os seus riscos consideráveis, mas aqui, se eu me tornei o salvador de alguém, se eu virei Deus dessa pessoa, é uma relação que está, assim, num extremo muito perigoso. Então, aqui é um alerta vermelho. Alerta vermelho para você de casa, hein? Passamos pelos 4 aqui, 4 tipos de chantagistas. E a gente vai finalizar com o 5º. Você está fazendo um desenho aí na sua casa? Que aula nessa tarde com a doutora Aline aqui com a gente. E olha só, chegando o 5º tipo de chantagista, né? Esses aí são os... Será que está correto aqui? Alguma coisinha Faltou aqui tentalizadores, mas tá bom, né? Aqui o pessoal tentou, estava tentando mesmo, mas faltou algumas letrinhas. O importante é que você entendeu, né? Logo que eu li, será que eu estou enxergando pouco? Os meus grisalhos passaram agora para um óculos, está me dando uma ilusão, mas são tentalizadores. Qual o conceito desse tentalizador? Aqui para mim ficou um pouco confuso, mas vamos lá, vamos tentar pensar na condição de que ele coloca uma... Ele não vai diretamente atuar ali numa ameaça verbal direta. Ele vai colocar alguma coisa que dá a entender Isso mesmo. que acaba fazendo com que a pessoa não se vê com opções de sair daquela situação. Né? E um exemplo. Aqui o exemplo que foi dado para o pessoal da produção, eu não sei se confunde muito a cabeça da gente, porque essa chantagem aqui, eu diria que às vezes ela é meio um pouquinho estrutural, né, subliminar, assim. Porque o exemplo aqui, olha só, te oferecemos aquela promoção se você reorganizar todos os projetos da empresa até o fim de semana. Passa a data e nada de promoção, tipo... Eu crio um condicionamento, mas parece que a recompensa real no qual eu introduzi aquela troca não vem nunca. Então, se você coloca condicionamentos, mas parece que você nunca chega na promoção exata. E até o conceito, eles são mais sutis, pegam algo que queremos, mas faz uma chantagem perfeita, faz uma troca de favores de interesses próprios, sem castigos, né? Então, é uma sutileza aqui arquitetada mesmo, né? Porque assim, como ele não tem, ele vai, se você estudou a promoção, ele tem uma promessa ali, mas ele não é exatamente, se você não fizer, eu não te dou. É ao contrário. Se você fizer, né, você vai ser promovido, eu vou tentar uma promoção para você. E aí a pessoa, aqui tem uma característica importante, que é assim, a pessoa se coloca num lugar de que o outro sabe o que ela vai fazer.
Então, ele abusa disso para ele conseguir vantagem, para ele conseguir um retorno, para conseguir, nesse caso, que foi dado aqui de produtividade. Então, ele sabe que o outro vai fazer e o outro provavelmente não vai lá brigar. Cadê minha promoção? Ou você falou que ia me dar. Então, vamos dizer assim, que ele é um aproveitador. Acho que caberia mais do que tentalizadores aqui, um aproveitador. Se aproveita da condição que ele tem. Ele se aproveita da condição da vulnerabilidade do outro. O outro também não pode, pela posição, estar buscando, porque aí ficaria complicado na situação dele. E ele vai se aproveitando dessa moeda para tirar vantagem. Exatamente. Então, ele não vai necessariamente ser muito coercitivo. Faça. Ele vai dar, assim, uma opção como se não tivesse. Se você fizer, a gente vai lá lutar por você. E aí o outro, vulnerável, sabe que vai fazer, faz. Então, é mais um abusador aqui, dessa potencialidade do outro fazer alguma coisa por ele. E ele não vai se preocupar em dar o retorno, porque o outro faz mesmo. Gente, fantástica. A Aline é fantástica. Por isso que ela vem em seguida aqui ao Efeito Bumerangue, porque é uma ótima profissional e gostamos dela estar sempre sentadinha no seu sofá, no seu coração. Depois que a gente fez esses 5 desenhos, tem papo, tem pergunta sua. Já está chegando Vanessa Galvani também para dar um toquezinho nessa negociação com os filhos. Você aí de casa vai gostar, porque a Galvani também é fantástica. É um breve intervalo contado no relógio e a gente volta já já. Entre Família está de volta, falando sobre chantagem emocional, e agora a gente vai focar um pouquinho nessa relação entre pais e filhos. Eu vou conversar agora com a Vanessa Galvani, que é mestre em educação, e ela tem um trabalho muito bonito, que é de apoiar essas mães, esses pais, a ter uma maternidade, uma paternidade mais leve, mais tranquila por meio da conexão e da escuta. A gente falava no começo do programa sobre essas barganhas, essa chantagem que a gente faz com os filhos, assim, sobre, se você não comer, isso e isso, se você não for pro banho, isso, aquilo, outro. E agora a gente vai conversar com ela, que é especialista nesse assunto, para entender um pouquinho de como a gente deve fazer no caso, né? Vanessa Galvani, boa tarde, seja bem-vinda, é um prazer falar com você. Olá, pessoal, prazer é meu, obrigada pelo convite. Vanessa, eu citei aqui algumas situações corriqueiras, eu queria focar agora com você sobre essa questão da obediência, que eu acho que é o maior desafio de nós, mães e pais, enfim. Então, a gente precisa que a criança obedeça, ela tem um comportamento de desobediência recorrente e a gente se vê num momento que a gente não sabe mais o que fazer, porque a gente já explicou, a gente já disse o porquê, a gente já negociou, já fez algum acordo, já colocou timer, sei lá, milhões de coisas, e chegou num ponto que você vai assim, eu não sei mais o que fazer, eu vou ter que chantagear essa criança, né? E tem uma coisa que eu vejo muito as mães comentando, que é sobre, vou colocar um exemplo para ficar mais didático para a gente, guardar os brinquedos. Então, a criança, ela sabe que ela precisa guardar, mas muitas vezes, principalmente as crianças menores, elas espalham os brinquedos todos, depois elas não têm aquela disponibilidade de guardar. Coloquei um exemplo aqui, mas você fica à vontade para citar o que você quiser. A minha pergunta é, como que eu faço para essa criança obedecer em um ponto que ela já é recorrente desobediente, É uma coisa que ela já vem desobedecendo há algum tempo. Então, tem algumas questões aí, Que primeiro que a gente tem que entender que tem algumas habilidades que a criança não tem como fazer. Então, esperar que uma criança de 2 anos guarde todos os brinquedos, isso é uma expectativa fora da realidade. Ela pode até ajudar um pouco, mas isso vai acontecer a partir de 4 anos. Então, entender o que a criança é capaz de fazer, primeiro. Acho que aí a gente alinha as nossas expectativas. E aí, vamos pegar esse exemplo. Uma criança de 4 anos que você quer que guarde os brinquedos. A criança que não obedece é uma criança que não consegue escutar o que a gente está pedindo, que ela não consegue colaborar. E quando a gente estuda o cérebro, a gente sabe por que ela faz isso. Ela não faz isso porque de propósito, ou porque ela quer manipular, ou ela, enfim. Não é nada disso. O que acontece é que a parte do cérebro dela que entende esse pedido não está conectada, Então, eu gosto de mostrar sempre, assim, os dois cérebros, Então, assim, o cérebro de baixo e o cérebro de cima. O cérebro de cima está desconectado. Então, quando você fica falando para o seu filho, olha, guarda os brinquedos, faz isso, ele não escuta. Então, a gente tem que conectar o cérebro, integrar o cérebro para que a criança faça isso. E uma das formas de fazer isso, essa conexão, é através das brincadeiras terapêuticas. O que é isso? Então, você vai fazer o teu filho rir. Se você quer que o teu filho faça alguma coisa, você quer que ele se troque logo para ir para a escola, que ele guarde os brinquedos, que ele faça a lição de casa, faça ele rir primeiro.
Não com cócegas, de uma forma espontânea. Então, você pode virar e falar, peraí, vamos guardar o brinquedo? Não quero guardar o brinquedo. E sai correndo. Aí você fala, não acredito! Achei uma criança perdida aqui, sei lá, você inventa, né? Aí você brinca, que esse é o filho, né? Você fala, achei você perdido, peraí, eu vou pegar você, vem aqui comigo. Aí você agarra ele, pega ele de ponta cabeça, deixa eu ver, tá saindo alguma coisa aí de você. E aí ele dá risada. 1 minuto, você solta ele, e aí você fala, agora a gente precisa guardar os brinquedos, vamos lá guardar os brinquedos? E aí a criança vai, né? Porque você integra, conecta o cérebro, e aí a criança consegue pensar, raciocinar de novo. A chance dela querer colaborar e querer fazer algo pra gente é muito maior do que você ficar ameaçando, chantageando, falando que, você vai perder isso, ou punir. Tudo isso pode dar um efeito muito rápido, às vezes por medo, uma resposta ao medo. Mas a longo prazo não funciona. Então, se você conectar com a criança antes, a chance dela te escutar e de colaborar é muito maior. Agora, Vanessa, e com crianças maiores, que talvez essas brincadeiras já não são mais tão incríveis e legais, eu estou aqui falando crianças de mais ou menos uns 10 anos, que elas já estão naquela fase da pré-adolescência, então elas não têm mais essas brincadeirinhas, né? Eu queria que você pudesse dar algumas dicas para essas crianças aí de 10, 14 anos ainda é criança, né? Olha, essas brincadeiras funcionam até o final da adolescência, mas você dá uma adaptada. Então, com uma criança de 10 anos, você vai falar assim, agora é a hora de fazer a lição de casa. E ele tá lá jogando videogame no celular, tá jogando joguinho no celular. Aí normalmente a gente ameaça, né? Se você não fizer a lição de casa agora, eu vou tomar o celular, você vai ficar sem o celular. Aí o que você pode fazer é falar assim, ir lá, ele vai estar jogando, né? Pensa aqui que é adolescente, tá jogando. Aí você fala assim, você vai fazer uma ameaça divertida. Então você vai falar assim pra ele, enquanto você não largar o seu videogame aqui, for lá fazer a sua lição de casa, eu não vou sair do seu lado, vou parar de te encher de beijo. Ai, mãe, gruda, mãe. Não. Ou você pode abraçar, ou você pode jogar uma almofada. E vai falar, vou ficar jogando almofada aqui. Você faz uma ameaça divertida. Se você não fizer isso, não é aquela coisa punitiva de chantagem, mas é numa coisa assim de conectar mesmo. Você tá tentando falar pro cérebro dele, para de fazer isso e presta atenção aqui no que eu tô falando. Eu acho que nesse caso a mãe tem que terapeutizar primeiro, porque nesse dado momento, provavelmente ela já não tá com humor mais para brincadeira. E geralmente as crianças dessa idade, elas não querem mais que você fique assim, grudando, né? Então, eu acho que começa com a mãe e com o pai primeiro, né, Vanessa? Com certeza. Agora, quando a gente fala de chantagem, você falou numa coisa que eu achei legal e a gente pode comentar aqui. Eu vejo muitos educadores falando sobre os privilégios. Então eu vou tirar privilégios e tal. Tirar privilégios também é uma chantagem emocional? Além de bater, falar que vai ficar triste, que vai chorar, etc. Eu acho até que eu falo que é até um pouco mais grave que isso. É você condicionar o seu amor, né? Em que você fala para o seu filho que, olha assim, eu só te aceito, eu só quero estar com você, eu só te amo, entre aspas, se você tá legal, se você me obedece, se você colabora. Então, quando a gente vê numa outra perspectiva, assim, tipo, não, eu não vou cortar. Então, assim, porque eu vou cortar o privilégio, eu tô querendo que meu filho sofra. Porque ele uma punição. É uma punição. Só que se eu entender que ele tá fazendo algo porque ele não tá fazendo algo que eu queria, porque o cérebro dele não consegue ainda, porque ele tá desconectado, porque ele tem uma demanda emocional, aí eu mudo a forma de olhar para a criança. E aí eu viro e falo assim, não, mas espera aí. Então tá, eu preciso me conectar, eu preciso fazer algo diferente para que eu possa ter esse resultado dele. E aí ele não vai se sentir que o amor dele, o meu amor por ele, tá ameaçado. E que ele vai perder algo por ele não fazer. Porque aí, se a gente for pensar, tá o grande problema de muitas questões aí de nós adultos. Quantos de nós vamos fazer uma faculdade que a gente não gosta, tá num trabalho que a gente não gosta, não consegue falar não para as outras pessoas, porque isso envolve o quanto a gente teve que agradar os nossos pais, o quanto a gente teve que fazer as coisas porque os nossos pais queriam. Né? E não eram coisas que realmente a gente queria ou que a gente gostava. Então, saber que às vezes é isso que a gente precisa fazer para os nossos filhos também, né? E agora, Vanessa, sobre as consequências. A gente entende que na vida é isso, né? Se a gente toma decisões,
vêm as consequências. Como que a gente pode ter essa conexão, essa escuta afetiva, educar os nossos filhos com amor, carinho, mas mostrar que existem as consequências e como fazer isso, né? Para que essa consequência não seja a questão de bater privilégios que vão ser tirados, etc. e tal. A consequência da atitude X que aquele filho tomou. Claro, isso com um tom de voz amoroso, né? Eu não preciso virar e falar, tá vendo? Eu te avisei que se você pulasse aí, você ia cair. Ah, agora você quebrou? Agora você tem que arrumar. Não, vai ter que arrumar, sim, mas eu não preciso falar isso nesse tom. Eu posso ajudar o meu filho. Poxa, filho, quebrou o seu brinquedo, né? Vamos ver como que a gente pode resolver isso. Eu sinto muito, sabe? Com empatia pela dor. Pensa, é o seu filho, né? Você quer construir isso com ele agora, né? Então, assim, é difícil, é um exercício interno muito grande, porque a gente não teve isso, né? Vale a pena a gente lembrar isso. A gente está construindo e oferecendo algo completamente diferente do que a gente teve. Então, isso é muito desafiador. Mas é muito, assim, na base do diálogo, da conversa, respira fundo primeiro e tá, né? Porque na nossa voz interna, eu te avisei, falei, porque foi o que a gente ouviu, né? Então aí eu tenho que quebrar esse padrão e falar, não, peraí, é o meu filho, eu vou trabalhar a empatia aqui, poxa, eu sinto muito, você gostava muito disso, vamos pensar junto como que a gente resolve, vamos ver formas da gente levantar um dinheiro para comprar uma outra coisa, para consertar, o que a gente pode fazer para recuperar isso, e ajudar ele na resolução de problemas, que é uma habilidade, assim, fundamental, né, para o adulto, e que é uma oportunidade dele aprender isso. Vanessa, muito obrigada pela sua participação. Eu sempre tenho acesso assim, aos seus conteúdos, mas sempre a gente está aprendendo alguma coisinha nova. E eu agradeço muito. É sempre bom ter você aqui com a gente para abrir a nossa mente para outras realidades e possibilidades mais educadas. Né? Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite sempre. Muito bom estar aqui. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Gente, a Vanessa falou uma coisa agora que me constrangeu, Cris, eu quase... Ela falou assim, poxa, é seu filho, né? É isso que a gente devia olhar. É meu filho, por que eu vou querer ameaçar? Por que eu vou querer... A Vanessa deve ter vindo aqui umas 10 vezes. E sempre eu saio pensando, né? Isso, ela tem uma coisa que sempre... Agora, o que eu acho legal também é você achar o meio termo disso, né? Um pouquinho, um exemplo. Cada filho, às vezes você tem um irmão que é diferente do outro, maneiras, né? Sempre Agora, a forma que você conduziu a entrevista com a Vanessa foi muito habilidosa nesses eixos, eu achei muito legal, porque, querendo ou não, quando você fala ali de castigo, eu acho que ali você viu a consequência, né? Porque, querendo ou não, às vezes, o que interpreta com consequência, como a sala do ping-pong, não é castigo, é consequência de uma atitude. Eu achei legal também o desenho que ela fez das idades, né? Porque outra questão que você fez também que eu achei muito importante é porque, às vezes, eu crio um sistema pedagógico onde não compreende no nosso mundo. Tipo, ele vai viver e não vai ter só a mamãe dele ou o papai dele, né? E o amor, por amar, você cria regras. E por amar, você cria consequências, porque quanto antes você acostumar ele nesse eixo de que o mundo tem consequências e aqui ainda eu tenho amor por você, e lá vai ser só a pura consequência, porque senão a gente cria também esses filhos agora que mandam nos pais, alguns países onde o Estado quer mandar na criação do teu filho. Se hoje a gente não se posicionar em algum sentido, nesse sentido de que o amor também, ele é... Primeiro, eu achei muito importante o que a Vanessa falou. Tem consequência, mas não estou aqui para julgar ele, né? Então, exemplo, tem consequência, mas é igual Deus, eu estou aqui contigo, cara. Eu estou aqui do teu lado. Filho, realmente, você vai ficar sem videogame. Essa voz eu te avisei. Mas o papai vai estar aqui, a gente vai ter que arranjar uma coisa junto. Então, não quer dizer que você vai massacrar a pessoa, mas trabalhar a consequência. Agora, com amor, né? A gente falou de criança, aqui ficou bem claro, né, como que acontece. Agora, nós adultos, Aline, como que a gente pode deixar de ser um chantagista? Primeiro é admitir, né, que vai ser muito difícil admitir. E como que eu posso me impor diante de uma relação, que a gente falou assim, às vezes não é necessariamente uma pessoa cruel, né? É uma pessoa imatura que não soube resolver. Então, como que eu, diante de uma relação minha, seja ela qual for, eu posso me posicionar para, a partir daquele momento, eu não ter... eu não quero mais sofrer com esse tipo de chantagem. Como que eu me posiciono para essa pessoa? É tacando o dedo na cara, é dizendo stop, sei lá. Bom, primeiro, para o chantageador, se ele já tem consciência disso, 50% mais um. Né? Se ele já sabe, poxa, realmente, né, eu percebi isso, então já é um grande passo. E o segundo passo, sim, ele é rever essa forma, né, dele olhar para si,
uma vez que a gente entende que tem um egoísmo aí, e dele olhar para o outro, para as relações. Muitas vezes ele vai perceber a partir das perdas, dos afastamentos, né? E aí a mesma linha do que eu falei há pouco, se isso é impossível, é difícil para mim, eu vou buscar a ajuda de alguém que vai me propiciar ampliar, né, essa forma de enxergar. No caso da pessoa chantageada, primeiro, é muito difícil de fato, porque a gente está falando de um condicionamento, de uma repetição, ela já está dentro disso, ela funciona assim. Eu acho que a primeira questão importante disso é ela questionar essa relação, né? Então, se eu aprendi, ou se para mim é importante, ceder o que eu quero para eu ser amado, eu tenho que considerar a possibilidade de não ceder e ser rejeitada, que é muito difícil. Nossa, repete. Vamos lá. Eu aprendi que eu preciso, para ser aceito e ser amado, eu tenho, nesse caso da chantagem, ceder. Só que eu estou tendo prejuízo, tenho sofrimento. Então, eu tenho que considerar a hipótese de, e se eu não ceder mais a chantagem do outro, eu vou ter uma rejeição. Quando a gente considera a rejeição, eu dou oportunidade, né, de rever essa relação. Porque se o outro vai embora, vamos dizer assim, sem falar tchau, ou vai embora mesmo, ou não vai coisa nenhuma e vem te encher, né, as paciências. Que relação era essa? Que relação que é essa, né? Eu até li uma frase ontem muito legal do Carpentier, que é aquele escritor brasileiro, né? Ele escreveu assim, quando a gente tem uma separação, a gente tem também uma reconciliação com a gente, né? Então, quer dizer, eu vou me encontrar ali, se o outro vai, o que sobra? Eu comigo. Então, acho que uma primeira questão é dar a oportunidade, de sustentar, e se o outro for. Dizer não. Quando eu digo não, ou pelo menos eu tento demorar um pouco na minha resposta, vou fazer por você. Não, deixa eu pensar um pouco. Mas é urgente, né? Eu preciso pensar. Quando eu dou esse espaço para pensar, ou quando eu digo não, eu estou limitando o espaço para que o outro não invada. Até aqui você venha bem-vindo e daqui para frente é comigo, né? E eu acho que essa questão é exatamente, né, da gente dar a oportunidade aí de rever essa relação, permitir essa rejeição, se ela não é uma relação sadia, só assim a gente vai conseguir realmente saber da verdade, suposta verdade. Excelente, Aline. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e na volta teremos a sua participação para a Aline te ajudar com as suas questões, tá bom? Então fica aí, o Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta. Gente, cada bloco melhor do que o outro. E esse aqui é bom demais porque tem a sua participação. Se você não mandou ainda, DDD 12 98315 0249. Suzane, vamos saber o que o povo de casa está falando. Vamos aproveitar a Aline aqui e falar desse negócio. Será que o pessoal fez algum desenho? O que será que pergunta de que viés está vindo para a gente, né? Olha, eu imagino que, assim, quem está em casa deve ter acendido algumas coisinhas, assim, na mente, na situação em que vive e provavelmente estão precisando aqui de um conselho. Então, vamos lá. Vamos a todas as nossas atenções para você agora de casa. Chegando aqui a primeira participação de hoje, Fátima Nogueira. Ela está dizendo assim, Aline, meu marido não deixa eu trabalhar. Fala que se eu for, ele vai me deixar. Isso é chantagem? A gente pode entender também que seja uma interpretação de alguma coisa que ele falou algumas vezes e ela ficou nesse medo, né? Agora, se é uma coisa recorrente, porque a chantagem tem essa característica, né? Se você fizer, eu. Se você não fizer, eu. Essa recorrência... Por isso que você fala do egoísmo? Porque sempre tem esse eu? Exatamente. O que para mim é importante. O que fere os meus sentimentos e eu ignoro do outro. Porque vamos lá, o que é o amor? A gente poderia trazer, a gente estava falando sobre isso, né? Infinitas conceituações, mas o que o amor na sua essência é? Liberdade. Se eu amo, eu quero te ver livre. Se eu amo, eu te respeito. Né? Para mim é importante aquela questão da palavra que eu adoro, a palavra importar, né? Importar eu trago para dentro. Se eu trago para dentro de mim, não sou mais só eu. É você também, então me importa. Você quer trabalhar? Por que é importante você trabalhar? Porque isso para mim traz dignidade, porque eu quero ter minha independência. Mas eu tenho ciúmes. Eu tenho que lidar com esses ciúmes. Porque se eu não sou capaz, eu estou abafando, anulando o teu desejo, a tua necessidade. Né? Então, nessa situação, vamos lá, a chantagem tem a característica do se você eu, né? E essa nulidade do sentimento do outro. Então, nesse caso da Fátima... ela não explica por que a razão, mas seja qual for a razão que ele não quer que ela vá trabalhar, então é uma chantagem, é egoísmo e chantagem aí. Se você trabalhar, eu vou te deixar.
Sim, eu usei a Que é uma questão... forma dele conseguir o que ele quer. O que ele quer. O que eu usei a palavra interpretação, vamos dizer que às vezes não seja essa questão de egoísmo. Seja porque ele acha que ela não precisa. Que ela pode ficar em casa que ele trabalha. Não sei, a gente não tem ali o contexto, né? Nesse caso, ela interpretou que ele não deixa ela trabalhar. E aí ela está entendendo isso como chantagem. Às vezes não, às vezes ele não quer porque ele gosta dela ali, ele colocou em algum momento essa condição ou esse pedido. Eu não queria que você trabalhasse. E ela interpretou que aquilo, né, ela não teria opção. Então, não sei se é o caso, me parece que não, mas vamos separar porque às vezes a pessoa faz um pedido ou até coloca uma condição sem necessariamente ter a coerção, sem ter ameaça, né? Mas toda vez que tem esse impedimento, ou seja, não tem opção, a gente tem a característica da chantagem emocional. Até porque pode ser... nesse momento, seria o que, tipo assim, claro, inúmeras questões, porque você... Às vezes você faz 2, 3 sessões e ainda não vê. Imagina aqui uma pergunta, então até para condicionar nossa profissional numa questão muito mais confortável. Por isso que, hipoteticamente, a gente está criando aqui. Sim. Mas nesse momento, pode ter uma insegurança muito forte da parte dele e a única maneira que ele tem de linguagem emocional seja esse tipo de negociação. E aí você vê, às vezes, um cara mais forte, mas ali existe uma fragilidade gigante. Mas, Cris, né? Mesmo que seja uma coisa boa, sei lá, não preciso de você trabalhar, eu sustento, vou te poupar dessa coisa de trabalhar. É liberdade. É liberdade, porque às vezes ela pode não precisar em questões de recurso financeiro, mas em recursos de realização. Então, seja qual for, né? Não comunicação, não necessariamente é chantagem. Então, por isso que eu separei as duas situações. Para a gente entender melhor. Às vezes eu falo de comunicação entre os dois, mas não tem a implicância da chantagem ali, não tem a ameaça, não tem a não opção. Tem o pedido e a limitação, que a gente não fala mais sobre isso. O que, no caso, as duas coisas precisam ser resolvidas de alguma forma, né? Vamos à próxima participação aqui com a gente. Agora é a Madalena, Aline. Olha só, eu sofri muito com meu ex-esposo. Ele me batia e quando eu decidia me separar, ele dizia que se eu fosse e deixasse ele ir, ele iria se matar. Por isso me culpava sempre. Eu ficava com medo de me separar. Vivi assim por 21 anos. Nossa! 21 anos? E aqui, Aline, a gente tem justamente aquilo. Hoje chegaram ao extremo, então ela já estava vivendo ali uma situação complicada, um relacionamento abusivo, chegava a vias de fato, né? Sim. E ele vinha ao extremo, que nós tínhamos uma das características ali, um dos tipos de chantagista, né? Justamente de ter aquela questão toda de que, olha, é o fim. Se você fizer isso... É o sofredor. Né? É o sofredor, né? A gente viu ali as palavras-chave que a gente trouxe, né? A questão medo, questão culpa, que ela coloca ali, eu sentia medo e culpa, quer dizer, as duas emoções, né, ao mesmo tempo ali. E a questão também dele falar, eu vou me matar, quer dizer, o extremo, eu não quero ser responsável pela morte de alguém. Então, ali a gente tem uma característica, e aí tem algo que vale aqui salientar, que é assim, às vezes o outro está doente. E se eu estou nessa situação, também estou adoecido, não só pela questão da chantagem que eu estou vivendo e pela anulação do meu eu, mas também porque eu entrei naquela doença, aquele funcionamento doentio. Então, ali a gente tem um caso extremo, quando ela coloca vivi por 21 anos, espera que ela tenha conseguido sair dessa situação, mas 21 anos é um tempo longo, mas real, para muitas vezes conseguir escapar de uma situação alienante e culpa, né, cheia de culpa, cheia de medo. Nada saudável. É muito difícil. Eu falei sofredor, mas acho que é o autopunitivo, né, Aline? Porque é aquilo que você comentou. Imagina se ela se separa e esse homem realmente cumpre o que ele disse. A culpa em cima dela ia talvez ser maior que o sofrimento em estar na relação. Então, ela escolheu uma dor para viver e o que for que ela escolhesse, talvez as duas situações iriam fazer sofrer. Eu acho que é por isso que muitas mulheres hoje, e no passado também, acabam vivendo por tanto tempo numa relação doentia. Isso que você falou, só para ir para a próxima pergunta, é importante, é que às vezes os dois caminhos têm sofrimento. Você tem que saber por que vale a pena sofrer, que eu acho que é... Em qual você sofre menos? Em qual você perde menos? Porque às vezes sair de uma situação dessa tem a ver também com você abrir mão de alguma coisa que você vai perder. Às vezes é perder a ilusão do que você acha que você tem e você não tem. Sim. Às vezes é perder algo real, concreto. A gente viu lá o exemplo dos filhos, eu fico ao guarda dos filhos. Então, tem perdas ali que você vai ter que abrir mão. E, às vezes, aquela perda é muito maior do que o que você está vivendo naquele momento. Né? Quando a balança mudar, e aí é possível alguma decisão. Mas é muito difícil, porque né, você põe uma pessoa que tem filhos,
tem também todo o reflexo nos filhos no caso de um casamento, né? Dependência financeira do trabalho, o homem, a mulher, às vezes não pode sair porque isso vai faltar para os filhos. Então tem outras coisas que E a própria implicam. sociedade também, né? A sociedade também dá um peso, assim. Vamos à próxima participação? É a Nádia Cristina. Ela diz assim, ó, Aline, para evitar as chantagens, eu investia em avisos prévios, por exemplo. Vamos fazer doce, só vamos comer após enrolar. Vamos ao supermercado. Assim que eu acabar a compra, você pode escolher algo até tal valor. Com isso, fazia aula simples de economia, focando na autorresponsabilidade. Eu acho que a Nádia está citando exemplo aqui, provavelmente com os filhos, né? Os contratos. Os contratinhos, muito legal. Vamos ver se está chegando mais uma participação aqui pra gente. Eu acho que vai ser a última, hein, gente, que nosso tempo tá... É a Cida Tomás. Ela diz, amo a programação da TV Novo Tempo. Ah, que bom, Cida. E em especial entre família, olha só, Cris, né? Nós aqui. Seja bem-vinda, Cida. Ela fala assim, Aline, tenho uma neta de 4 anos que sempre fica comigo. Digo para ela que somos amigas para conquistar confiança e obediência dela. Tem dado certo. Pode ser uma alternativa? A questão da confiança, eu usaria nesse exemplo, como, na verdade, da obediência, eu inventaria um sinônimo confiança, para garantir a confiança dela, porque a obediência, necessariamente, ela vai ter uma questão aí dessa coerção, dessa imposição. A confiança, ela gera frutos, ela vai gerar resultados. Se alguém confia em mim, eu posso fazer um pedido, ao invés de fazer uma imposição para o outro me obedecer, mas ele faz porque ele confia em mim, ele gosta de mim. Então, acho que seria uma brincadeira que a gente faria para fechar, né? Não precisa ter a obediência. Se você tiver a confiança, frutos virão. E se você confia, às vezes, você tem liberdade até dizer que você não foi obediente. E aí vem a consequência, mas você abraça diante da consequência. Confiança é sempre bom demais. E se tem um profissional que a gente confia, é a Aline. Aline, nós estamos chegando ao final do nosso programa, sempre gratos pela sua participação, volte sempre, e obrigado por ver o nosso chamado, e mesmo que as pressas, ela vem aqui, ó, e sempre chega. Exato, né? Você vê que a Aline teve todo um carinho e amor pela gente, conseguiu resolver o negócio do carro para realmente estar aqui com a gente. Aline, obrigada mais uma vez. Se vocês não me elogiassem, eu não votaria mais. Ai, Aline, então a gente vai fazer viu? esse papel. Muito bom participar com vocês, poder contribuir em algo, né? 1% que fica. E é isso, se a gente não se respeita, não põe os limites, o outro não faz. Se a gente abusa, né? Permite que o outro abuse, a gente também abusa da gente. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, né? Acho que essa é a mensagem aí, para a gente fechar. Obrigada mais uma vez. A gente aqui agradece, viu, Aline? E é isso, né, Cris? Aprendemos tantas coisas aqui. E se a coisa é mais séria, sempre o que a gente fala, procure a ajuda de um profissional. Eu vou dizer mais o seguinte, ó, depois desse programa, sempre tem uma conversa lá em casa. Ah, vamos revisar isso aqui, ó, Galvani falou isso, Aline falou isso. Isso é bom demais, tá? Mas ó, não pega no sono não, porque às vezes você está roncando, hein? Você está roncando, o programa do Vida e Saúde, logo após, vai falar sobre ronco, Suzane. Você ronca ou não? Claro que não. Ah, claro, você está dormindo, você não ouve. Você está dormindo, você não ouve. Jamais, outrora, never. O Gleick falou que é um trator, mas... Não sei, brincadeira, vou nem não fala falar nada. Que é um trator lá em casa, tá? É o seguinte, gente, segunda-feira a gente espera você aqui para um papo muito gostoso. O tema do programa vai ser Vencendo o Medo. Olha aí, gente, programaço. Então coloca na sua agenda às 2h30 da tarde, tá bom? E lembrando que segunda-feira você vai poder ajudar o Anjos aí num projeto especial. Fica aguardando, tá? Vem coisa boa no Anjos. Até segunda, bom minha gente, você também, 2h30 da tarde. Valeu. Tudo de bom, fica com Deus.